Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos ao canal da Equipe Gol para mais uma live. Hoje recebendo um convidado mega especial, Marcelo Ramos, um jogador extremamente vitorioso em toda a sua carreira. Só para citar algumas coisas aqui: sexto maior artilheiro do Sport Clube Bahia e quinto maior artilheiro do Cruzeiro, tá bom? Antes de chamar o Marcelo, que já está aqui na área, só dar um recadinho. Após a nossa live tem uma promoção da Dona Chica Cuscuzeira, junto com a Eldora, parceira nossa. Promoção relâmpago: assim que terminar a live, a primeira pessoa que acertar a pergunta sobre a live, sobre Marcelo Ramos, vai ganhar sem sorteio. Só passar amanhã lá com a Dona Chica e pegar o seu brinde. Beleza? Outra coisa, aquele convite de sempre. Manda o aviãozinho para mais 10 pessoas. Convidam mais 10 pessoas para fazerem parte dessa live, porque esse homem é um fenômeno. Vamos convidar ele aqui para cá. Chamar o Marcelo aqui para dar o nosso boa noite. Todo mundo que já faz presente aí. Horário diferente hoje na nossa live. O Marcelo teve um problema mais cedo, mas o importante é que ele está aqui com a gente. Marcelão, muito boa noite. Boa noite, Fábio. Ajeitando aqui o celular. Tudo bem com você? Boa noite a todos. Prazer estar falando com você aí. A gente pede desculpas, né? Porque a gente teve uma reunião aí com a comissão técnica do Bahia. Depois tivemos uma atividade com os garotos. Estava marcado para as 17 horas, mas a gente está aqui, né, firme e forte aqui para poder contar um pouco da nossa história, responder as perguntas aí, né, da galera que está entrando. Enfim, muito prazer de estar aqui conversando com você. Não precisa se desculpar, não. Isso é a vida. A nossa vida é feita dessas coisas. Houve um imprevisto, mas que bom que você está aqui mais uma vez. Gratidão por você ter aceitado o convite. Um abraço especial aqui também para Nilmar, que é um parceiro nosso aqui do nosso canal, que eu sei que é um irmãozão que a vida da bola, o mundo da bola te deu. Ah, beleza. Foi assim, mudamos agora para as 21 horas, foi por uma boa causa, né? Muito trabalho. Você vê que eu estou com a cara um pouquinho de cansado, mas isso faz parte, né? Nessa pandemia a gente não consegue trabalhar diretamente no campo, mas aqui dentro de casa sempre, muito trabalho com a comissão técnica do Bahia, da iniciação. E hoje foi um dia corrido, mas muito proveitoso, né? Muito satisfatório assim, para a gente que está iniciando. Enfim, mandar um abração para Nilmar, meu grande irmão, né, que conseguiu aí que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo. Enfim, a gente tem muita história para contar e Nilmar faz parte dela, né? A gente começou juntos aí antes de ir para o Bahia, a gente jogou no nosso grande Várzea e depois fomos convidados, né? Convidados a fazer o teste, a avaliação, e fizemos, graças a Deus, muito sucesso. E Nilmar é um grande irmão. Eu já vou começar perguntando essas histórias na base do Bahia, antes de chegar ao profissional. Sei que tem uma trajetória vitoriosa no Bahia, então conte um pouco dessa trajetória da base até chegar. Você foi tricampeão em 91, 93, 94, acho que é isso. Deu uma falhada aqui. Sim, campeão 91, 93, 94 como profissional, mas na base a gente conseguiu títulos de Taça Uberaba, Campeonato Baiano, Juvenil, Júnior também, que é o Sub-17, Sub-20, e junto com todo um grande elenco que a gente tinha nas divisões de base, né? E o Nilmar faz parte também desse grupo. E como eu falei, antes de ir para o Bahia, a gente jogou a Copa Dentes de Leite, e Nilmar e outros jogadores dessa nossa equipe, a gente teve a oportunidade de estar no Bahia, enfim, e nos tornamos grandes amigos até hoje, né? Isso aí foi em 86, então bota aí 34 anos de amizade e de uma irmandade muito grande. O Nilmar é um ser humano fora de série, assim como você, porque por todas as pessoas que eu pesquisei, que fui atrás para estudar sua biografia, não encontrei ninguém falando mal do Marcelo Ramos. Então, cara, de campo e bom fora de campo também. Então, parabéns por isso, Marcelo. Marcelo, falando de Bahia, travou um pouquinho, você tá me ouvindo? Estão me ouvindo aí, galera? Que travou aqui a imagem de Marcelo.
Você tá me ouvindo, Marcelo? Oi, Fábio, eu dei uma falhada agora, não escutei direito, acho que voltou agora, né? É, que travou sua imagem para mim. Mas então, eu queria que você contasse nessa história do Bahia. A gente vai falar de muitas finais. Afinal, você eu fui atrás para ver quantos títulos na carreira você tinha. Eu vi que tinha mais de 25. Aí eu observei uma matéria que foi feita pelo Bahia, uma reportagem do Bahia dos Sonhos, e que o Jaime, que é Sim, assessor de imprensa da época, ele disse que você teve 30 títulos, ou seja, uma carreira mega vitoriosa. A gente teve um papo aqui também com o Rodrigo Chagas, lateral, e o Rodrigo falava sobre isso, a importância de que tem jogadores profissionais que não ganham tantos títulos. O título que eu vou falar da sua carreira é o título de 94. A final com aquele gol de Raudinei, que você estava em campo. Quero que você conte um pouco dessa experiência em uma época em que o Campeonato Baiano tinha outro valor. sim, sem dúvida. Assim, um título marcante, né, para mim, claro, pessoalmente, mas para todo o grupo que viveu aquela final de 94, tudo que se passou, né? Muitos clássicos, muitos jogos difíceis contra o Vitória, duas derrotas, né, de 4-0 e tudo que envolveu aquele último jogo ali no gol de Raudinei. Então acabou sendo um título muito, muito, muito valorizado pela forma que foi, no último minuto, e marcou, né, para o torcedor tricolor aquele título. Todos são importantes, mas eu acho que nessa geração de 90 para cá, eu acredito que esse título de 94 marcou muito para o torcedor tricolor que viu aquele jogo. E acabou muita a gente entrando para a história do clube, e foi sem dúvida dos que eu conquistei aqui, dos 3 títulos baiano, o mais importante durante toda a minha carreira, né? Como eu falei, por tudo que envolveu, toda a 90, quase 100 mil no estádio, toda a confusão que teve, infelizmente, né? Mas a Bavia era assim, mas a gente conseguiu dar a volta por cima e tem muita história sobre esse jogo, e esse ano de 94 foi um ano super importante para todos os jogadores, principalmente os que vieram da base, né? E a gente conseguiu naquele ano, depois do título, fazer um grande campeonato brasileiro, e dali alguns jogadores saíram, eu fui para o Cruzeiro, o Wesley foi para o Guarani, acho que o Paulo Emílio saiu também. Então foi um ano, o Nilmar jogou muito aquele campeonato, então foi um ano diferente, especial para a gente. E naquele ano, o técnico era o grande Joel Santana. E também nessa matéria que eu vi do Bahia dos Sonhos, você coloca Joel como um grande treinador que você teve no Esporte Clube Bahia. Quer que você passe um pouco dessa relação com o Joel? E se tiver uma história engraçada do Joel e puder compartilhar, a gente vai ficar grato. Sim, Joel é um cara que foi. Eu tive muitos treinadores do Bahia, não, a gente está falando de Bahia, que foram super importantes, né? No início da minha carreira, o professor Luiz Antônio, que me deu a oportunidade, a gente teve João Francisco, teve Leone, Procopio Cardoso, mas Joel, assim, acabou sendo diferente justamente pela capacidade que ele tinha de ter o grupo nas mãos, de lidar muito bem com os atletas, a forma que ele conduzia os treinamentos, né, como ele conseguia colocar nas cabeças a forma que ele queria como jogasse, e isso tudo ajudou muito na nossa conquista. Então ele acabou sendo um treinador que me marcou muito, porque ele chegou num jogo que era um clássico, e eu falei aqui, a gente perdeu de 4-0, e ele foi diretamente para esse jogo, sem trabalhar o time, já chegou numa sexta-feira, e domingo já foi para o Bavi. A gente perdeu e ele chamou a gente, conversou, e queria colocar a forma dele de jogar, e acabou a gente dando a volta por cima. Era um cara muito irreverente, muito engraçado, mas que tinha um comando muito forte. Então eu lembro que quando a gente, depois de perder esses Bavis, a gente depois ganhou os 3 clássicos seguidos, assim, sabe? Fazendo 2-0, 1-0 e ganhando de 2-1. A gente queria, tipo, meio que devolver a goleada porque estava engasgado, né? Mas, assim, a gente conseguiu ganhar muitos clássicos. E aí, depois do segundo clássico, que a gente perdeu, de 4-0, todo o grupo, a gente se reuniu, e o Márcio deve lembrar disso, e a gente tinha uma barraca de praia em Itapuã de um amigo nosso que chamava Enio, que é tricolor,
assim, fanático. E foi todo mundo para lá. E aí a gente, ó, vamos sentar, vamos conversar, tá? Vamos fazer um churrasco aqui, vamos comer um peixe. Né? Quem gosta de era um dia de folga. Quem gosta de tomar sua cervejinha, toma. Quem toma seu refrigerante, seu suco, toma. Mas a gente vai ter que arrumar a casa aqui, porque não tá dando pra gente sair na rua. Era uma barraca em Itapuã, era bem escondida. E aquela época, obviamente, podia fazer isso, né? Mas a gente foi no intuito não de se divertir, né? De conversar e botar as cartas na mesa e falar o que estava acontecendo. Assim, foram todos os jogadores. Uns saíram, outros ficaram, mas a gente conseguiu conversar. E aí, resumindo, dali em diante o time desandou a jogar bem, a ganhar os clássicos e a terminar o campeonato. E aí depois Joel Santana ficou sabendo dessa reunião e aí perguntou pra gente, poxa, eu queria saber onde é essa barraca que vocês foram, que eu também quero ir. Porque depois desse dia que vocês foram, vocês desandaram a jogar bem e a ter sucesso, né? Então eu quero ir também comer esse peixe, tomar essa cervejinha para ver não sei o que aconteceu, que vocês conseguiram dar a volta por cima. Mas enfim, são histórias de futebol que é verdadeira, mas que faz parte, né, de você conversar ali, se unir, e a gente, graças a Deus, deu a volta por cima. Mas tiveram várias histórias engraçadas já, Santana. E aí no Bahia você é o sexto maior artilheiro da história do clube, e eu estava até dando uma pesquisada, e entre os 6 primeiros, né, que Nonato é o sétimo, né, entre os 7 primeiros, tem 3 que a geração de 90 revelou, né? O Wesley, você e o Nonato. Você marcou 128 gols, correto? O que isso representa para você estar marcado na história de um grande clube como o Bahia, ser o sexto maior artilheiro, com 128 gols? Representa muito, Fábio, muito, porque eu sempre digo a dificuldade que é você sair de uma divisão de base, numa cobrança tão grande que jogar no Bahia, da própria imprensa, da torcida, da cobrança que tem. Isso a gente entende por todos os jogadores que o Bahia consegue revelar de outras gerações. Então, uma cobrança muito grande, né, de um resultado imediato, às vezes um pouco até de falta de paciência. Então, isso de torcedor, da própria imprensa. E depois que você consegue esse objetivo, é uma sensação maravilhosa. E você ter outros companheiros também que vieram da base, como você falou, Wesley, o próprio Nonato, Charles também, a gente pode citar outros, João Marcelo, enfim, Zé Carlos, que foram campeões assim, brasileiros. Então, isso é muito gratificante. Eu sempre converso, procuro passar isso para os garotos, assim, de uma forma bem equilibrada, de buscar o seu sonho, buscar mesmo com muita dedicação. Às vezes a gente sabe que muita gente que era muito boa de bola também, não conseguiram ter sucesso, mas se tornaram cidadãos do bem. Então acho que isso é o mais importante. Então eu uni o útil ao agradável, consegui ter sucesso no Bahia, uma carreira muito difícil. Os números eles são super importantes, são bonitos, mas a gente sabe o quanto a gente se dedicou, né, para poder para fazer com que isso acontecesse. Então, eu me sinto muito honrado e privilegiado assim, de hoje poder falar que eu sou um dos maiores, estou entre os 10 maiores goleadores da história de um gigante como o Bahia. 128 gols não é para qualquer um mesmo. Eu só queria dar um recado aqui, Marcelo, para minha sobrinha Giovana, hoje é aniversário dela, não posso esquecer de mandar esse beijo para ela. E muita felicidade, meu amor, que em breve nós estaremos juntos. Um abraço para o pai dela também, Sinho, e para a esposa Luana, que estão aqui ligados também no nosso canal. Marcelo, então, mandar um beijo para a Giovana aí, parabéns, viu? É isso aí. Continuando, agora vamos falar um pouquinho da carreira lá no Cruzeiro, que aí você sai do Bahia e no Cruzeiro também se torna o Flecha Azul, como você é reverenciado. Tem pessoas aqui que estão entrando na live, já citou isso aí. Me conte um pouco dessa trajetória no Cruzeiro. Sim, eu consigo, depois do Bahia, já sair num grande nível, assim, jogando muito bem. Nesse ano de 94, como eu falei, logo após o título do Baiano, com aquele gol de Raudinei, Joel conseguiu manter a mesma base, um time super competitivo, e a gente chegou naquele Campeonato Brasileiro de 94 muito bem. Enfrentamos o Palmeiras, né, nós nos classificamos em 8º, o Palmeiras em 1º, e a gente acabou sendo eliminado.
O campeonato era dessa forma. E dali muitos jogadores se destacaram. Eu era muito jovem, estava com 21 anos. E aí veio o interesse do Cruzeiro já no final desse campeonato. E aí em 95 eu chego na Toca da Raposa, com uma grande missão, outra grande missão de poder fazer sucesso também em um grande clube, num gigante como é o Cruzeiro. Tive um pouco de dificuldade no começo, que é normal de adaptação, mas logo em seguida já as coisas começaram a andar. Tive pessoas, treinadores, seu Enio Andrade, que eu sempre falo dele, da importância na minha história do Cruzeiro, grandes jogadores ao meu lado, e aí foi no total uma passagem de 5 anos e meio, com 14 títulos, títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e sendo muito, muito decisivo, marcando muitos gols, foram 162, e tenho todo esse carinho também da nação azul celeste, né? Isso é muito gratificante, porque eu agradeço muito a Deus. Você se tornar ídolo de um grande clube no Brasil já é um desafio muito grande, né? É muito difícil isso acontecer, e ser ídolo de 2 clubes como Bahia e Cruzeiro é uma honra muito grande. Então, o Cruzeiro foi assim, eu sempre falo que às vezes a gente não tem palavras para descrever o que as pessoas têm esse carinho comigo, né? O que eu represento, eu sei, tenho essa noção de ter jogado muito bem, mas às vezes a ficha não cai, porque é uma história maravilhosa no Cruzeiro também. Não, legal. E no Cruzeiro, a final de 96 da Copa do Brasil, um jogo contra o Palmeiras, acho que algumas pessoas vão lembrar, naquele jogo em que o Palmeiras era favorito. Essa que é a verdade, tinha um elenco mais, num papel mais qualificado. E aí você faz um gol que dá o título dentro do estádio do Palmeiras. Como foi essa sensação? Eu lembro de uma imagem do Levi Coupe chorando, muito emocionado. Queria que você contasse também mais uma final em que você brilhou. Eu já termino o ano de 95, a gente fazendo um brasileiro também muito bom, ficamos em terceiro nesse campeonato, o Botafogo foi campeão, o Santos vice e a gente ficou em terceiro, né, na colocação geral, e acabou dali, eu já... O Botafogo tirou, foram 2 empates, isso, o Botafogo tinha a melhor campanha, mas já nesse campeonato brasileiro eu já comecei a destacar muito, inclusive contra o Botafogo a gente faz um jogo de 5-3, uma virada impressionante, eu faço 3 gols, o McLaren faz 2, eu tenho a minha primeira convocação para a seleção principal, enfim. Aí a gente vai chegar em 96, já fazendo uma pré-temporada maravilhosa com o Levi, eu já no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, com esse gol do título, eu já estava com 30 gols, só em 6 meses, né? E ali foi em junho, agora a gente vai completar, se não me engano, agora dia 13, 24 anos dessa conquista. E eu acredito que dali, da forma que foi o título, eu sempre repito que tudo que envolveu o grande Palmeiras, da Parmalat, a gente também com um grande time, eliminando adversários assim, como o Vasco, o Flamengo, o Corinthians, e você marcar um gol numa decisão dessa, né, da forma que foi, eu acho que dali em diante começou já o torcedor não vou falar de idolatria, porque já começar a gostar muito da forma que eu jogava. E logo em seguida eu vou para a Holanda, mas eu acho que dali eu já comecei a ter a confiança, vamos dizer assim, do torcedor e da própria imprensa do Brasil e de Minas Gerais. Então acho que esse jogo marcou muito. Dos 162 gols, o torcedor cruzeirense ele fala desse gol contra o Palmeiras assim de uma forma muito emocionante. Uma virada espetacular. E no Cruzeiro também você ganha a Libertadores, que é um título tão sonhado por todos os clubes brasileiros. Eu lembro que, acho que não sei se é a semifinal ou é a quarta de final, que você faz o gol na decisão por pênalti. Acho que é quarta de final. Semifinal contra o Colo-Colo. Colo-Colo, exato. E aí você é campeão contra o time do Peru, Aliança Lima, eu acho, né? Sporting Cristal. Sporting Cristal, pronto, Sporting Cristal. Eu queria que você falasse sobre isso. É diferente jogar a Libertadores? É diferente ganhar a Libertadores? É diferente. É diferente, muito diferente. Quem conquistou esse título sabe o que eu estou falando. A dificuldade, não só
em relação à parte física, ao jogo duro, ao jogo difícil, mas pela qualidade técnica também dos adversários, os chilenos, os argentinos, os uruguaios, os colombianos, o próprio time do Sport Cristal esse ano tinha a base da seleção peruana, então eu acredito que é marcante, é uma emoção maravilhosa, e logo eu fui muito privilegiado, porque eu fui para o PSV, fui campeão holandês, voltei por empréstimo para jogar essa Libertadores, eu não passei a fase de classificação, o time tinha perdido os 3 primeiros jogos, conseguiu vencer os 3 últimos e conseguiu uma classificação muito difícil. Então a Libertadores ela marca muito, porque você lhe dá condição, além de disputar um Mundial, que é o título mais cobiçado pelos clubes, mas ela, da forma que ela é disputada, como eu falei, da disputa física, né, da técnica, dos jogos que você faz numa Bomboneira, num Monumental de Nunes, nesse jogo contra o Colo-Colo, que foi, assim, acho que o jogo-chave pra gente. Tiveram outros também contra o Grêmio, né, mas, assim, é diferente, é uma sensação gostosa. Eu tive a felicidade de jogar 6 Libertadores e cheguei em 2 finais, né? Uma com o Cruzeiro a gente conquistou e com o Palmeiras a gente perdeu, mas é uma sensação maravilhosa, um título diferente demais e muito difícil de conquistar. Não, beleza. Só queria agradecer a todo mundo que está na live aqui, mais de 50 pessoas conectadas, num horário nobre, está tendo várias lives nesse horário. Muito obrigado pelo carinho, por estar dedicando esse tempo para estar aqui com a gente. E quem é novo aqui, que não conhece o canal, entra no canal, descobre lá. Se gostou, fica com a gente, segue a gente, que tem muita coisa boa aqui para a gente passar para vocês. Ô, Marcelo, eu queria falar outra coisa que eu fui observar, que eu fiz um estudo profundo sobre a sua carreira, já conhecia, mas tive que ir mais no detalhe. Uma coisa que eu observei, quanta frieza para bater pênalti, né? Eu não consegui encontrar um pênalti perdido na sua carreira, se você tem, você me conta, porque é impressionante pênalti decisivo. Você sempre teve decisão por pênalti, volta a bola para Marcelo Ramos, que ele vai lá e é um garantido. Assim, Fábio, claro que perdi pênaltis. Tive uma sequência, um ano no Cruzeiro que eu perdi uns 3, 4 pênaltis seguidos. Perdi com o Bahia também. Mas, graças a Deus, a média ela foi bem alta. Muito treinamento, muita concentração, muita frieza também, né? Analisar bem os goleiros. Mas o que eu fico mais feliz é que nas decisões por pênalti, né, assim, de mata-mata, eu nunca errei, porque é uma situação bem complicada, né? Diferente você perder num jogo normal, às vezes você perde um jogo ali, você vai ser criticado, mas você não foi eliminado, né? Você não saiu de uma decisão de ir para uma final ou para uma semifinal. Então eu sempre bati muito bem, realmente, muito treinamento. Eu sempre que eu digo, a repetição, tanto nas faltas. E a minha época tinha muito isso, da gente terminar os treinamentos e ter uma sequência grande de pênaltis e de cobrança de faltas e de finalização, e sempre treinando com grandes goleiros, né? Na década de 90 eu joguei com o Rogério Ceni, joguei com o Dida, joguei com o Marcos, né? São goleiros da minha geração, da mesma idade, e sempre era muito difícil treinar contra esses caras. Então acabava, quando pegava outros goleiros também de muita qualidade, que era difícil, meio que facilitava um pouco o trabalho, mas você bater um pênalti decisivo com 100 mil pessoas, 80, não é fácil. Você tem que ter muita concentração e principalmente muito treinamento. É engraçado que você jogou com o Dida no Cruzeiro e depois tem uma decisão de uma fase eliminatória da Libertadores que você tem que bater um pênalti contra o Dida, né? Imagino como deve ser essa pressão, sabendo que Dida é um excelente, talvez um dos maiores pegadores de pênaltis que o futebol brasileiro já revelou. Sim, Fábio, sim. A gente, inclusive, eu fiz uma entrevista sábado passado, a gente completou 20 anos desse jogo. Foi uma semifinal de Libertadores, Palmeiras e Corinthians. Eu estava jogando pelo Palmeiras e todos bateram muito bem, né? E aí só o Marcelinho Carioca bateu e o Marcos pegou e nos levou à final contra o Boca, que foi justamente essa final que a gente perdeu. Mas foi um momento
com o Morumbi lotado, bem difícil, né? Claro que eu já tinha 27 anos, já era um jogador bem experiente. Eu fiz o meu primeiro jogo no Bahia com 17, então já tinha 10 anos aí de grandes jogos. Mas aquela saída ali do meio-campo até chegar lá para bater um pênalti contra o Dida é bem difícil. Graças a Deus que eu fui feliz, né? De repente, como eu falei, se você perde e não consegue a classificação, você fica marcado, né? Muito marcado negativamente durante a sua carreira. Não. Ô, Marcelo, me conte também um pouco da passagem no futebol europeu, no futebol japonês e na Colômbia. Qual o diferencial desses locais? E se você teve dificuldade de adaptação, creio que talvez na Holanda, ser já um pouco mais jovem, deve ter tido dificuldade. Ô, Fábio, eu falhou um pouco, eu ouvi você falando sobre futebol da Colômbia ou da Holanda, sobre as dificuldades. Então, Pode repetir, porque deu uma falha. eu queria saber como foi essa experiência, jogar na Holanda, no Japão e na Colômbia. Qual o diferencial desses países comparado com o futebol brasileiro? Apesar de serem países, o Japão cresceu um pouquinho mais, mas o povo colombiano e o povo holandês também é muito apaixonado pelo futebol. Sim, experiências diferentes, né, que acrescentaram muito na minha carreira. O PSV, ele foi muito importante, o futebol holandês, para a minha formação, assim, até tática, né, dentro do campo, a minha forma de jogar, treinamentos que eu fazia lá naquela época, em 96, eram muito diferentes da época aqui do Brasil, que eu fazia no Bahia e no Cruzeiro. Isso acrescentou muito. Um futebol com muita velocidade já em 96, muita técnica. O começo foi muito bom. O final da temporada eu já estava com um pouco de dificuldade, já não estava jogando muito como titular. Ainda assim consegui marcar gols. Mas assim, me acrescentou muito, né? Tive a dificuldade, vamos dizer, do próprio jogo, que acabei depois me acostumando. O frio ele foi difícil, mas assim, ele é muito, não existe assim como você descrever a sensação de você pegar menos 15 e treinar com menos 10, com menos 12. Isso tudo dificulta, mas se você tem o foco, a vontade, né, de vencer, isso você supera. Mas aí no final o meu rendimento já não estava muito bom, tanto que eu retornei ao Cruzeiro, mas tudo serve de experiência. Já no Japão foi diferente, uma adaptação um pouco mais rápida. Eu tinha o Wesley lá, que é um grande ídolo do Bahia, também já estava no Nagoya, me deu muita força, me ajudou bastante. Claro que no PSV também eu tive Vampeta e outros jogadores que estavam lá comigo, Cláudio, o próprio Duda, né, que jogaram comigo aqui no futebol baiano. E depois, assim, o futebol colombiano foi maravilhoso. Um pouco de incerteza de ir para o futebol colombiano naquela época, 2005, mas eu recebi o convite de Aristizábal, que foi um grande jogador, um grande ídolo do Nacional. Fui jogar no maior clube da Colômbia e acabei dando certo lá, cara. Fiz muitos gols, sou muito querido lá também. E depois retornei ao Brasil. Então, cada cultura de país e de forma de jogar, de futebol, isso só me acrescentou muito na minha carreira como atleta. Tem uma pergunta aqui de um seguidor nosso, ele pediu para contar uma resenha do Vampeta. Oi? Tem um seguidor nosso aqui, ele pediu para você contar uma resenha com o Vampeta. Velho Vamp é muita história, né? Um grande irmão que me acolheu muito. O Vampeta foi assim, tem muitas engraçadas, mas a do treino com gelo foi assim, a primeira, né, que eu cheguei no CT do PSV, e a primeira vez que caiu muita neve, eu saí de casa, que a gente treinava só de manhã, bati muitas fotos, e no outro dia eu fui pro treino, o campo tava branquinho, né, cara? Eu cheguei pro treino bem tranquilo, eu falei, hoje não vai ter treino, os caras vão cancelar. Aí o Vampeta falou, vai cancelar? Nossa, cara já botando a chuteira de trava ali, eu falei, meu Deus, e o pé doía muito, cara, a gente botava um óleozinho na chuteira, e ali que eu acabei me adaptando, né? Bola rosa, para poder a gente treinar, e foi uma situação muito engraçada, mas tiveram várias na Holanda. Então a gente pode afirmar que o Vampeta não é um personagem, é aquilo mesmo que a gente vê na televisão, né?
Vamp é único, é um cara do coração do tamanho do mundo, gente boa, fora o jogador que foi, um grande parceiro, um grande amigo, e foi uma experiência maravilhosa estar lá com ele na Holanda, me dando maior força, ele se virava no holandês, não tinha medo de falar, falava tudo lá, isso era muito bacana, né? E até hoje a gente tem uma grande amizade. E é um cara extremamente idolatrado na cidade, na terra natal dele, em Nazaré, Nazaré das Farinhas. Ô, Marcelo, a sua época, né, é uma época marcada por grandes centroavantes, né? Ronaldo, Romário, o Edmundo, que não era centroavante, no seu estilo jogava mais para a beirada, mas fazia muitos gols, o Amoroso, entre outros. Uma concorrência para você na seleção. O Túlio, né? É um bom finalizador. Era uma concorrência muito grande para você. E aí, eu pensando hoje, eu cheguei à conclusão seguinte: se você jogasse nos dias atuais, você seria titular absoluto da seleção brasileira. Você concorda? Não sei, cara, assim, eu sei que eu tive os meus momentos, né, assim, de jogar num nível muito alto, principalmente aqui no final de 94 e depois ali em 95, 96 no Cruzeiro, até mesmo pela idade que eu tinha, muito novo. Eu sei, eu tenho consciência de tudo que eu fiz, que eu joguei num nível muito assim elevado. Mas como você falou, tinham grandes atacantes, grandes. Eu falo não, nem atacante, vamos falar da minha posição, que era 9. Eu fazia a função de meio atacante também, mas eu sempre gostei de jogar de 9 e tinham vários com muita qualidade. Então não reclamo. Eu sei que eu tive a minha oportunidade na seleção. Poderia ter ido mais vezes, sim, mas eu só agradeço a Deus assim por ter tido essa convocação e ter a carreira que eu tive. Não sei se hoje, sei lá, de repente pela média de gols, pelos gols que eu fazia, poderia ter sido convocado, mas hoje a gente tem também jogadores de muita qualidade, acho que cada um na sua geração. Às vezes as pessoas falam, mas na sua época tinha muito mais camisa 9, mais caras que gols. Eu falei assim, a minha geração deu muitos jogadores dessa forma, né? A gente pode citar dessa forma que eu falo assim, de jogar muito bem e fazer muitos gols. A gente tinha Dodô, tinha França, Marcelo Ramos, Luizão, Túlio já é uma geração um pouco mais velha, mas assim, a gente tinha muita competitividade, então era mais difícil, sim. Mas hoje eu vejo jogadores também com muita qualidade e nessa função de 9, né? Se tem menos, eu até acho que tem menos, mas tem jogadores também que têm muita qualidade. E aí, Marcelo, por que você acha que se deve essa carência de jogadores 9 como você foi, como o Fred? Acho que talvez Fred e Ricardo Oliveira são os últimos, né? De uma geração assim de 9, aquele 9 centroavante, centroavante. Nessa característica, eu acho que eles são assim mesmo os últimos assim de ter um nível, né, de atuações assim, de marcar muitos gols, de errar muito pouco, grandes goleadores como tinha na década de 90. Difícil responder. Eu tenho agora procurado estudar muito, né? Tô entrando nas divisões de base agora, mas sempre observei muitos jogadores nessa posição. Então agora eu vou poder estar mais a fundo, né? Estar seguindo mais os treinadores do 15, do 17, do 20, né? Que são pessoas que têm uma capacidade muito grande e a gente vê realmente como é a forma de jogar, se gostam mais de ter jogadores de referência como tinham na década de 90, mas sinceramente assim eu não sei. Eu acho que a gente tem que trabalhar, procurar saber o que está se passando, mas ainda assim, eu acho que a gente tem muitos bons jogadores. Eu costumo dizer que nessa década de 90 a gente tinha muito, a gente tinha 2, 3 em cada clube da Série A, né? Camisa 9 mesmo, assim, se você desse um vacilo, você perdia a posição. Mas hoje a gente tem Gilberto, que é um grande atacante aqui no Bahia, um grande camisa 9. A gente tem Firmino, a gente tem que faz até outras funções. Tem Gabriel Jesus, que joga como 9 e faz outras funções também. Porque eu acredito que acho que são mais nos números, né? A gente tinha muito mais na década de 90. Mas a gente tem grande camisa 9 também. O próprio Pedro, que é do Flamengo. Gabigol é um 9 também, mas faz outras funções. Mas é só trabalhar que a gente vai achar, sim, esses grandes jogadores. E aí, Marcelo, a gente vai chegar nessa fase, nessa sua nova fase como
treinador das divisões de base do Bahia. Mas antes eu queria até um recado para essa molecada que está chegando. Você é um cara extremamente vitorioso, mais de 25 títulos na carreira. Tem alguma receita, tem um conselho que você pode dar para essa molecada que está nos assistindo, que está iniciando nessa carreira, tem esse sonho de se tornar um jogador profissional? A gente procura passar, né, toda a experiência que a gente viveu, né, a gente sabe que não é fácil, não tem uma receita assim, é muita dedicação, acho que todos têm também, muita disciplina, muita obediência, né, você tem que ser humilde mesmo, você tem que acreditar no seu sonho. Muitos fazem isso, mas é o futebol, infelizmente nem todos conseguem chegar a ter uma carreira de sucesso. Eu sempre digo que o mais importante, eu estava até antes aqui de entrar na live batendo um papo com os garotos, quem estava era o Wesley, que é um jogador também que veio da base e conseguiu ter sucesso. E o mais importante é você tentar ter esse sucesso, trabalhar muito para que isso aconteça. Uns chegam, outros não. Mas o mais importante que eu falei para eles, que eu, o Wesley e outros também, a gente tem esse reconhecimento como atleta e muito mais como cidadão, né? Nós somos jogadores que onde a gente chega, a gente é muito bem recebido pelo caráter que a gente tem. Então isso é muito bacana. E, às vezes as coisas não acontecem dentro do campo, mas a vida segue e você tem que ser um cara do bem, um cidadão do bem. Então acho que isso é o mais importante. Se conseguir unir as duas como a gente conseguiu e outros conseguiram também, é o ideal. Mas a gente não tem uma receita, é muito trabalho, muita dedicação que você tem que ter. E o homem lá de cima para mim é que determina tudo, né? Para uma sociedade perdida nos seus valores que realmente importam, uma lição de vida a sua, Marcelo, falar isso. E o mais importante não é talvez vencer como profissional, é ser um ser humano do bem, um ser humano correto, que busca as coisas boas. Então, parabéns por esses ensinamentos aqui na nossa live. Marcelão, vamos falar agora um pouco dessa nova trajetória, mas antes, só para fechar, que eu não poderia deixar de falar, senão os torcedores do Vitória me cobram, que é a passagem pelo Rubro Negro, né? Você também passou no Vitória, inclusive foi campeão. Sim, foi uma passagem de 3 meses, em 2005. Eu consegui, graças a Deus, ser campeão também baiano, pelo Vitória. É um clube que eu tenho um respeito muito grande. Sempre foi um grande adversário que a gente teve desde as divisões de base. O meu pai era torcedor do Vitória. Não foi o que eu imaginei para mim, assim, em termos de rendimento. Não fui bem. Como o Vitória também, naquele momento, não vivia um grande momento, tanto que depois caiu para, apesar do título, o Baiano caiu para a terceira divisão, por uma série de fatores, né? Mas o respeito é o mais importante. Eu sempre digo que meu pai queria muito, né, que eu jogasse no Vitória. Eu realizei esse sonho dele em vida, mas não era para ser. Mas o mais importante para mim em relação a isso é o respeito que eu tenho, tanto do torcedor do Vitória como do torcedor do Atlético Mineiro. Então isso é o que eu levo para a minha vida. E tudo isso faz parte. Nos momentos difíceis, eu sempre digo que o momento de sucesso, de estar marcando muitos gols, é muito legal. Nesses momentos que você não vai bem, que você cresce, né, como ser humano, como homem também. Você repensa nos erros que você cometeu, começa a amadurecer. Então foi uma passagem, vamos dizer assim, apagada, que não foi de muito sucesso, mas pelo menos eu pude contribuir da melhor maneira. Não foi o ideal, mas isso tudo faz parte da carreira de um atleta. Perfeito. E agora vamos falar, o Guga Wala entrou na live aí, ó, seu amigo Guga. Grande Guga, meu grande irmão, tricolor de aço. Sou fãzaço desse cara, não só por fazer o Jair, né, o Jair Vicentino, mas por fazer grandes personagens, né, fora o ser humano que ele é, um grande irmão. Já fui em vários shows de Guga e, cara, é imperdível. Você ri demais. Além do profissional, a nossa amizade é de muitos anos, né? Ele tá falando do meu pai aqui. O meu pai e o pai dele eram amigos, trabalharam juntos, então a gente tem uma amizade maravilhosa. Um abraço, meu irmão. Você sabe que eu sou seu fã. Inclusive, eu assisti a live do Guga com você, e é uma das ideias que a gente tinha aqui no nosso canal, que era falar um pouquinho do seu pai.
E aí o Guga fez algo parecido, que ele mostrou a imagem, eu vi que você ficou emocionado. Você Bacana. assistiu, cara, esse dia foi legal demais, né? Mas não teve ele que quis me fazer chorar, ele me faz tanto rir, né, com os personagens dele. Nesse dia ele me pregou uma, mas foi maravilhoso, né? O meu velho, ele, assim, tudo na minha vida, era o cara, a minha referência, né? Mas tamo junto. Não, que bom, Marcelo. Marcelo, agora vamos falar dessa nova função, né? Na sua carreira, agora como treinador do Sub-13 do Bahia. Quero que você conte um pouco dessa nova experiência, como é que está sendo esse novo desafio. Assim, Fábio, eu tive uma experiência em 2018 com o Roberto Gaúcho de treinador e ele me chamou para ser auxiliar. E nesse tempo eu estava muito em dúvida, né, das coisas que eu queria fazer. Eu não estava muito focado mais assim em querer voltar para o futebol. E até antes disso, né, logo quando eu parei, que é um grande erro. Você viveu a vida inteira fazendo isso, só se você não quiser mesmo e fazer outras coisas. Mas assim, depois desse 2018 que eu fui para o campo, que eu vi todas as dificuldades de trabalhar num time pequeno, com todo respeito ao Valério Doce, eu vi que era aquilo que eu tinha que fazer, tá? Eu tinha que estar dentro do futebol, pela referência que eu sou, né, pelo que eu conquistei, como você falou aí nos números. Então eu recebi esse convite do Bahia há uns, vamos dizer, a gente já está aí há 3 meses na pandemia, praticamente, uns 45 a 50 dias atrás. Não pensei duas vezes. A gente estava conversando hoje também, e o professor Amadeu, né, que é do Sub-20 do Bahia, que é treinador de seleção brasileira com uma experiência maravilhosa, ele falou assim que eu guardo muito isso, e você consegue ter uma história tão grande, né, de uma experiência, uma vivência, né, tão grande dentro do campo, tudo que você conseguiu, estava eu e Paulo Isidoro nessa reunião, e você unir isso, né, com estudo, com atualização, procurar respeitar os profissionais, e como eu sempre respeitei, e esse caminho que eu quero seguir, sabe? Ouvir muito, poder falar o que eu vivi, é uma nova etapa, é completamente diferente, então é isso que eu quero. É isso que eu quero. Não sei se vai ser uma carreira de sucesso ou não, mas o mais importante é que eu voltei para o futebol, voltei para uma categoria que eu acredito que eu tenho essa condição e de poder trabalhar com esses meninos, e além do mais, é o mais importante, eu estou no clube do meu coração, nunca neguei isso, o clube onde eu comecei, então estou super feliz, aprendendo a cada dia, né? Hoje mesmo foi um dia muito proveitoso, várias reuniões, né? Bate-papo, troca de ideias, conhecimento, e isso é que a gente tem que fazer. A história como atleta, eu sempre digo que ela está concretizada e ela fica mesmo para os torcedores, para o reconhecimento. É importante a referência para os meninos, mas é uma nova etapa. E eu estou querendo muito aprender. Muito, muito. Sempre fui um cara que ouvi muito. Enfim, é o que eu quero. É o que eu quero, estou seguindo aí. Espero poder agregar e aprender muito com esses profissionais que estão comigo. E você falou aí do Paulo Isidoro e do Carlos Amadeu. A gente está querendo também trazer ele aqui para bater um papo com a gente. Duas figuras também muito marcantes no futebol baiano. Então, se estiver na live aí, Paulo Isidoro e Amadeu, sinta-se convidados para bater um papo aqui com a gente. Ô Marcelo, e nessa formação de jovens, né, com 13 anos, também é importante a questão da formação de valores para esses meninos, porque a gente sabe que nem todos eles vão alcançar o sucesso como jogador profissional, mas é importante tornar um cidadão de bem. Então, vindo de você aí que tem tantos valores, e Nilmar conversou muito sobre você, então acho que isso é importante. Quero que você deixasse também esse recado, né? Que é importante não só pensar na carreira como atleta, mas também pensar como um cidadão. É o que eu falei antes aqui, né? Tem que pensar sim, tem que buscar o sonho, trabalhar muito, né? Porque a gente sabe que você ser um jogador de futebol é o sonho de toda criança, né? E eu tive isso também, junto com o Nilmar, né? Há muitos anos atrás. Mas o mais importante é isso, é o respeito, né? Não só pelos profissionais, pelo seu companheiro. Isso tem que começar desde novo. Você saber que você tem o potencial, mas o outro também ali ao seu lado está trabalhando muito para realizar o sonho, os pais entenderem isso também. E hoje é muito legal, né? Depois de tudo que eu passei,
eu poder estar passando isso para eles, né? Até da própria incerteza se você vai conseguir ser um jogador de futebol ou não. Para mim as coisas aconteceram muito rápido, mas porque eu também tive talento, tive muita dedicação, mas tiveram momentos assim que eu fui muito assim questionado, né? Então, às vezes, se você não tiver uma cabeça, uma família que te apoie, né, uma educação diferenciada, você pode voltar e cair para um caminho errado. Então, isso é que eu procuro passar para eles. Acreditar muito, muito no trabalho, no sonho, mas, ao mesmo tempo, não precisar passar por cima de ninguém para conquistar as coisas, né? Isso é o recado que eu dou. Eu vou morrer assim, eu sempre digo que ganho, perco, mas se eu tiver que perder, eu vou reconhecer quando eu estiver errado também, não vou procurar nunca ter nada que eu precise maltratar alguém para ter as coisas. Então é o que eu passo para os meus filhos e tento passar para eles também. Perfeito, perfeito. Ô Marcelo, o sobrinho do Rodrigo Chagas, ex-lateral do Vitória, ele está na live, ele tem 13 anos, ele fez uma pergunta interessante. Ele atualmente joga futsal e ele perguntou qual o momento certo de fazer essa transição do futsal para o futebol de campo. A gente já vê, eu até, assim, com esse pouco tempo que eu estou no clube, né, e vivendo isso aí, a gente tem na iniciação do clube, os garotos já com 8, 9 anos no futsal, e a gente tem uma equipe muito forte com o professor Julian, professor Pedro, que faz esse trabalho com a iniciação do futsal. É super importante. Eu não joguei futsal, mas sei o quanto os jogadores que fizeram sucesso e começaram com futsal. Eu acredito que nessa idade, já de 12 para 13 anos, de poder já ir para o campo e ter uma adaptação melhor, 11, 12, 13, acho que para mim essa é a idade ideal, né? Já para chegar no campo, já até com uma melhor adaptação, né? Sair de uma quadra para ir para um campo, você já tem um pouquinho mais de contato com o campo, um pouquinho, vamos dizer assim, de experiência, né? Não sair direto da quadra e ir direto para o campo. Ter um trabalho na quadra, mas também ir para o campo para não sofrer tanta assim, dificuldade, vamos dizer assim, né? Não, bacana. Mas eu acredito que com 12, 13 anos, acho que é uma idade boa. Pronto. Espero ter respondido ao nosso garoto que está na live aí. Aproveitar e mandar um abraço para ele. Sucesso aí. Mais uma vez. Desculpa, Rodrigo é um grande companheiro nosso também. Ele tem sucesso, ele está lá no Sub-20 do Vitória, foi um grande companheiro, né? E um jogador fantástico, magnífico também. Ele já bateu um papo aqui com a gente, também figura do mais alto gabarito. Um abraço, Rodrigo, se estiver nos assistindo. Queria agradecer mais uma vez a você que está aqui junto conosco, quase 10 horas, nessa live muito interessante. E quem não é do canal da Equipe Gol, entra lá, começa a seguir a gente, tem muita coisa bacana para a gente trazer de conteúdo para vocês. Ô Marcelão, agora eu queria que você falasse do outro projeto que você é vice-presidente da associação, né, da SEB, e quero que você deixe sua mensagem para quem não conhece, como pode ajudar, quero que você explique o que é a SEB. Então, Fábio, eu antes de ir para o Bahia, eu sempre estava muito focado e continuo focado na SEB. A SEB é a Associação Classista de Educação e Esporte do Estado da Bahia. Né? A Marinalva Nunes, ela é a presidente, ela fica mais numa parte da educação, e eu estava muito focado na coordenação do esporte. A gente fez peneiras, né? A gente procurou unir isso, né? O esporte com a educação. Eles seguem juntos. É o que a gente está acabando de falar aqui. Você tem que ser um atleta, mas você tem que estudar, né? Você tem que ser um cidadão do bem. E a SEB leva muito isso, né? De unir essas duas coisas, né? Vamos dizer assim, a educação com o esporte. E agora, a gente também com essa pandemia, a gente, junto com a minha esposa Anne, que está nessa parte do lado solidário aí do empreendedorismo, empreendedorismo, e ela tem feito muitas ações, eu junto com ela também, né? E a gente acabou fazendo muitas ações solidárias, e a SEB está nesse foco aí. Segunda-feira mesmo a gente começou a fazer as entregas das cestas básicas de um projeto que foi feito junto com a Ambev, né, a Balco e a Gizolf, foram nossos parceiros. Fizemos uma live solidária
e a gente arrecadou muito alimento. Então, quem quiser mais informações, entra lá no Instagram da seb.qualifica. Eu posso passar o telefone aqui da minha esposa, Anne, que ela fica nessa parte aí do lado solidário. E o DDD é o 71 991298237, né, que é o telefone dela, 71 991298237. Quem quiser saber mais da SEB, se associar, quem quiser ajudar com cestas básicas para a gente poder fazer esse lado solidário. Então é um projeto muito bacana que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, e eu sou muito grato, né? A esposa que eu tenho, o lado solidário que ela tem também, da gente poder estar ajudando as pessoas através da SEB. Bacana. E nós vamos deixar um history amanhã. E são muitos projetos, viu? Muitos projetos que tem. Como eu estou meio com a cabeça, hoje o dia foi muito puxado em relação ao Bahia, que isso é importante, mas a SEB tem muita coisa lá, é só você deixar tudo certinho aí, que a galera pode entrar e se informar melhor. Não, eu vou ficar muito feliz. Amanhã nós vamos deixar no nosso history um link lá para o Instagram da SEB. Inclusive, eu conversei com a senhora, sua esposa, uma pessoa também muito solista, uma pessoa maravilhosa. Acho que não tem como... É verdade. Tem que ser um casal nota 10. Marcelão, eu queria agradecer de coração por você ter se disponibilizado. Sei que seu dia foi corrido, quase 10 horas, e você está aqui ainda batendo papo com a gente. Mais uma vez, lembrar para todo mundo que assim que terminar a live, vai ter um card promocional, uma pergunta sobre a história de Marcelo Ramos. Eu já posso adiantar aqui, um jogador que tem 128 gols pelo Cruzeiro, 160 aí pelo... 162 pelo Cruzeiro. 162 pelo Cruzeiro, 128 pelo Bahia, sexto maior artilheiro do Bahia, quinto maior artilheiro do Cruzeiro, uma história dessa. E mais do que isso, um ser humano fantástico, um ser humano que trouxe aqui valores importantes, como eu sempre digo, de uma sociedade que está perdida no que é correto, no que é certo a ser feito. Então, Marcelo, muito obrigado. Fica à vontade para você falar com o seu público. Muita gente aqui, só para falar, muita gente comentando sobre você, como você falou, muita gente que torce por Vitória aqui comentando, dando parabéns pelo cara que você apesar de ser conhecido como carrasco dos Bavis, sempre manteve o respeito pelo adversário, que é o mais importante. Ô, Fábio, assim, eu que agradeço, cara, agradeço de coração, agradecer a Nilmar aí, né, que colocou a gente juntos aí para poder fazer essa live. Obrigado, eu espero ter, assim, ter passado alguma situação bacana aí minha aí, a minha história, ela como atleta, ela é maravilhosa, mas o mais importante é o ser humano. Eu estou muito feliz, agradeço a você por esse espaço, pelo carinho. Um beijo aí a todos que participaram da live, viu? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Obrigadão, viu, Fábio? Obrigado a você, Marcelo. Fique à vontade, se você precisar dos canais da Equipe Gol, pode falar com a gente, que a gente está aqui para ajudar. A você que ficou com a gente até agora, muito obrigado de coração. Continue se cuidando. Se sair, tiver que sair, usem máscara, álcool em gel. É importante a gente manter esse cuidado, que a coisa não tá brincadeira, não. Marcelão, gratidão, um forte abraço, uma boa noite a todos vocês. Valeu, Fábio, boa noite, obrigado, viu? Tamo junto. Valeu.